Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia, uma região na atual Israel, e era um pescador. Ele foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos, juntamente com seu irmão André, enquanto estavam pescando. Pedro é frequentemente retratado como um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele testemunhou muitos milagres em eventos significativos, como a transfiguração de Jesus e a última ceia. No entanto, também lembrado por suas falhas, como quando negou Jesus por 3 vezes, antes de sua crucificação. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo. Ele pregou e ensinou sobre Jesus, realizou milagres e batizou novos convertidos. Pedro também foi conhecido por suas viagens missionárias. Ele viajou para várias partes do Império Romano. Porém, lá, ele foi martirizado pelo imperador Nero. A tradição cristã acredita que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido do próprio, pois ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. André, irmão mais velho de Pedro, é considerado um dos discípulos mais próximos de Jesus, assim como seu irmão era pescador de profissão, e foi chamado por Jesus para ser seu discípulo enquanto estava pescando com o irmão. André é mencionado em vários eventos importantes na vida de Jesus. Uma passagem bíblica famosa que envolve André é quando Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar uma multidão de pessoas. André foi o discípulo que trouxe a Jesus um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, que foram usados para alimentar a multidão. Após a morte e ressurreição de Jesus, acredita-se que André continuou a pregar o evangelho e a espalhar a mensagem de Jesus. A tradição cristã afirma que ele realizou missões na Ásia Menor e na Grécia, e é considerado o fundador de muitas comunidades cristãs nessas regiões. Ele é frequentemente associado à cidade de Petras, na Grécia, onde teria sido martirizado e crucificado com uma cruz em forma de X. Posteriormente ficou conhecida como a Cruz de Santo André. Tiago de Zebedeu também foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele era irmão de um outro apóstolo, João. Ele e seu irmão eram pescadores e foram chamados por Jesus perto do mar da Galileia, onde consertavam seus barcos. Ele e João eram conhecidos como filhos do trovão, devido à personalidade forte e temperamento explosivo. Segundo o livro de Atos, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Ele foi executado a espadas pelo rei Herodes, em cerca de 44 d.C. em Jerusalém. Depois da morte de Tiago, João se tornou um dos líderes da igreja primitiva e o último dos apóstolos a morrer, por volta de 100 d.C. João foi o único dos apóstolos a não morrer como mártir, morreu de formas naturais. Viveu até uma idade avançada e morreu em paz na cidade de Éfeso. João é acreditado por escrever 4 livros do Novo Testamento: o Evangelho de João, as 3 Epístolas de João e o livro do Apocalipse. O Evangelho de João é considerado uma das fontes mais importantes para o estudo da vida e dos ensinamentos de Jesus, enquanto o livro do Apocalipse é uma visão profética do fim dos tempos. Filipe também é um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele é mencionado no Novo Testamento. Segundo o Evangelho de João, ele é da cidade de Pedro e André. Esteve presente na última ceia, foi uma das testemunhas da ressurreição de Jesus. De acordo com tradições cristãs, Filipe pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Galileia e a Frígia. Ele teria sido martirizado na cidade de Herápolis, na Ásia Menor, onde foi crucificado e depois apedrejado até a morte. Filipe é lembrado como um exemplo de discípulo fiel e corajoso, que se dedicou a espalhar a mensagem de Jesus mesmo diante da perseguição e ameaças. Bartolomeu também era conhecido como Natanael, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele é mencionado em 3 dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Segundo o Evangelho de João, foi Filipe quem apresentou Bartolomeu a Jesus. Bartolomeu foi um dos que presenciou o milagre da pesca, onde Jesus ordenou Pedro e aos outros pescadores que lançassem redes ao mar e apanhassem uma grande quantidade de peixes. De acordo com tradições cristãs, Bartolomeu pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Armênia, onde foi martirizado, foi esfolado vivo depois de decapitado. Mateus, cujo nome significa dom de Deus, antes de se tornar um seguidor de Jesus, Mateus era um coletor de impostos em Cafarnaum. Profissão essa que era considerada impura pelos judeus. Jesus o chamou para segui-lo enquanto estava sentado na coletoria de impostos. Mateus deixou tudo para trás e se tornou um discípulo de Jesus. Mateus se tornou conhecido por ter escrito um dos evangelhos, e este é considerado um dos mais importantes e influentes da Bíblia, contendo uma narrativa detalhada da vida, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição de Jesus. De acordo com as tradições cristãs, Mateus pregou o evangelho em várias regiões. Ele teria sido martirizado na Etiópia, onde foi apedrejado e decapitado. Mateus será sempre lembrado como um exemplo de discípulo que deixou tudo para seguir a Jesus. Dedicou a sua vida a espalhar a mensagem do evangelho. Tomé, que também é um dos 12 apóstolos, é muito conhecido por ter sido o apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus Cristo.
Quando os outros discípulos disseram que ele havia visto Jesus ressuscitado, Tomé respondeu: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar os dedos nelas e não colocar a mão no seu lado, não acreditarei. Uma semana depois, Jesus apareceu a Tomé e permitiu que ele tocasse em suas feridas, fazendo-o acreditar em sua ressurreição. Ele viajou por várias regiões pregando o Evangelho. Acabou sendo martirizado na Índia, onde foi atravessado por uma lança e decapitado. Tomé é lembrado como um exemplo de discípulo que superou suas dúvidas e incertezas para se tornar um defensor fiel da fé cristã. Tiago é conhecido como Tiago o Menor, para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, que também era um dos apóstolos. Há poucas informações sobre a vida de Tiago. Ele é conhecido por sua devoção e serviço ao ministério cristão. Ele é considerado o autor da Epístola de Tiago, um dos livros do Novo Testamento da Bíblia. A Epístola é um tratado sobre a vida cristã, prática, enfatizando a importância da fé em ação e do amor ao próximo. Acredita-se que tenha sido o primeiro bispo de Jerusalém. Foi martirizado em Jerusalém, possivelmente por apedrejamento, por causa de sua fé em Jesus Cristo. Tadeu, também conhecido como Tadeu de Judas, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. As informações históricas sobre Tadeu são limitadas e algumas vezes contraditórias, mas acredita que ele tenha nascido na Galileia. Ele é mencionado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas não é descrito com muito detalhe. De acordo com a tradição, Tadeu viajou para pregar o evangelho em várias regiões, incluindo Síria, Mesopotâmia e Pérsia. Ele é frequentemente associado com a fundação da Igreja Ortodoxa da Armênia. Acredita-se que Tadeu tenha sido martirizado por sua fé, mas os detalhes de sua morte são incertos, havendo bastante contradição. Algumas tradições sugerem que ele foi decapitado, outras dizem que ele foi crucificado. Simão, o Zelote, foi um dos 12 apóstolos de Jesus, porém pouco se sabe da vida dele antes de se tornar um apóstolo. Ele é mencionado apenas em lista dos 12 apóstolos nos evangelhos. Algumas tradições afirmam que Simão pregou o evangelho na Pérsia e morreu como mártir, enquanto outras seguem que ele pregou em outras partes da Ásia. Em resumo, pouco se sabe sobre a vida de Simão, o Zelote. Judas Iscariotes é um famoso apóstolo mais conhecido por trair Jesus, entregando aos líderes religiosos para ser julgado e condenado à morte. De acordo com a Bíblia, Judas foi o responsável por identificar Jesus para os soldados romanos com um beijo no momento em que foi preso no Monte das Oliveiras. Em troca de sua traição, Judas recebeu 30 moedas de prata dos líderes religiosos. O ato da traição de Judas é considerado um dos eventos mais tristes e trágicos da história cristã. A traição de Judas levou à crucificação e morte de Jesus, que é central para a fé cristã e considerado o sacrifício final para a salvação da humanidade. A Bíblia diz que a traição de Judas foi motivada por ambição e ganância. Mas independente das suas motivações, Judas geralmente é lembrado como um traidor nessa tradição cristã. Após a traição, Judas ficou profundamente arrependido e tentou devolver as moedas de prata, porém os religiosos se negaram a aceitá-los. Judas, desesperado, acabou se enforcando. Sua história serve como um lembrete poderoso sobre os perigos da ganância e da traição, bem como a importância do arrependimento e da redenção. Os apóstolos foram testemunhas oculares dos ensinamentos e milagres de Jesus e foram responsáveis por levar adiante a mensagem de amor, paz e salvação que ele pregou. Eles desempenharam um papel crucial no estabelecimento da igreja cristã. A influência dos 12 apóstolos ainda é sentida na igreja cristã e na cultura ocidental em geral. Seus ensinamentos e exemplos de dedicação e serviço ainda inspiram e motivam muitas pessoas a seguir a mensagem de Jesus Cristo e buscar a salvação. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhem o vídeo com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal, pois aqui temos vídeo todos os dias e assim você não vai perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo.